Gente, mudando de assunto aqui, foi aprovada ontem no plenário da Câmara Legislativa o projeto de lei complementar que altera a lei de uso e ocupação do solo aqui no Distrito Federal. O texto aprovado impede a ampliação de comércio em áreas residenciais no Lago Sul, Lago Norte, Parkway, além da implantação de novas escolas perto de residências. A proposta agora segue para a sanção do governador Ibanez Rocha. E aqui comigo no estúdio, Leonardo Ávila, presidente do CODESE, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico do DF. Muito boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, Porta Nova, boa noite aos nossos telespectadores aí da TV Record. Se a gente for explicar ou tentar explicar a LUOS inteira aqui, provavelmente a gente vai terminar esse programa lá por volta de outubro, novembro, porque é sempre muito complexo. Por quê? Porque tem cada região administrativa a sua especificidade, sua complexidade, sua história aí, foram consolidados em momentos diferentes. Por exemplo, não dá para comparar Núcleo Bandeirante com o Noroeste, uma região muito mais recente. Mas, de forma geral, como é que a gente pode definir, explicar o que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo? Bom, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, Porta Nova, ela define o que pode ou que não pode ser executado e realizado em cada região administrativa do Distrito Federal. E o Poder Executivo é que define isso, lógico, com a população do Distrito Federal sendo ouvida e os deputados aprovando ou não essa legislação. É importante a gente dizer que essa revisão da LUOS, é só uma revisão da LUOS que está em vigor, ela foi enviada para a Câmara Legislativa em dezembro de 2020. Portanto, houve o debate lá na Casa do Povo durante esses 15 meses praticamente lá na Casa do Povo, onde houve o debate, onde se ouviu a sociedade, onde se ouviu o setor produtivo, para chegar nesse consenso que tivemos ontem de ter unanimidade entre os deputados para aprovar o texto e, como você bem disse, os itens mais polêmicos foram excluídos para atender a população dessas comunidades. Porque existia sempre se tem um debate que fala, primeiro, em garantir as atividades produtivas continuem acontecendo, desde que não haja uma intromissão, vamos dizer assim, na questão da paz pública também, mas também existe uma preocupação muito grande nesse tipo de caso com segurança jurídica, porque daqui a pouco tem aquela pessoa que durante uma legislação fez uma implantação, fez um investimento, daqui a pouco muda a regra e aquele dinheiro vai para o lixo. Exatamente, e aconteceu isso. Então, quando se fez a LUOS, passou-se despercebido por algumas questões e nós estávamos nesse momento com cerca de 30 mil estabelecimentos com pendência no seu alvará de funcionamento e que dependiam dessa revisão da LUOS para continuar os seus funcionamentos, gerando emprego, gerando renda, gerando impostos para o nosso Distrito Federal, o que é muito importante. Além disso, áreas regularizadas nesse período que não podiam estar nos mapas das regiões administrativas, como Vicente Pires, Arapuanga, Mestre Darmas, Grande Colorado e muitos outros, e áreas que estavam impedidas de serem ofertados imóveis regularizados para a população, o que é muito importante até para se evitar as novas áreas griladas, as novas áreas ilegais no Distrito Federal. Como, por exemplo, a área da expansão do setor Jockey Club, que estava dependendo dessa revisão da LUOS para que possa avançar o projeto de aprovação do setor Jockey Club. Agora, em geral, quando se regulamenta, se teme também um avanço muito grande, por exemplo, para áreas verdes e tal. Ou se tem na normatização uma segurança maior de que vai haver controle? Qual é o lado que a gente fica nessa discussão? Nesse caso da revisão, não se alterou em nada essas questões. Então, perfeito. A revisão foram apenas alguns ajustes em relação à LUOS e ficou em aberto para que o Poder Executivo, junto com a Câmara Legislativa, se debata para novas alterações em outros períodos. Espera-se que, acho que esse ano não, até em função do período eleitoral, mas em 2023, certamente nós já teremos possibilidade de uma nova revisão para atender realmente a demanda da sociedade como um todo, seja os moradores, sejam o setor produtivo e o Poder Executivo e Legislativo, né? Vai ter que mexer até porque mudou o sistema produtivo, muita gente indo para o home office e aí essa configuração de empresas muitas vezes muda também e vão precisar de outro tipo de revisão, com certeza. Com certeza. Presidente, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a todos que nos ouvem e o CODESE está aí para ouvir a sociedade e trazer o planejamento estratégico para o Distrito Federal poder colaborar aí com os nossos governantes. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Conte com a gente aqui, a gente está à disposição. Obrigado a todos. Valeu.